A reforma da Previdência é o tema do Todas as Coisas desta noite. Nós recebemos aqui o economista e advogado Danilo Orcida, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás, Ana Carolina Ribeiro, e o Célio Mendes, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. E vamos começar com as dúvidas dos telespectadores, Darnelli. Vamos sim. O Wilson Júnior pergunta para a doutora Ana Carolina. Na opinião da doutora, quais os principais aspectos negativos da reforma proposta? Bom, em relação a esses aspectos negativos, nós temos vários, né? Para começar, a questão dos benefícios. Vamos lá para os trabalhadores, né, que mais trabalham, que conseguiram aí com os anos, a duras penas, conseguirem os seus direitos sociais, os trabalhadores rurais. Digamos aí que o trabalhador rural, na regra atual, 55 anos mulher, 60 anos homem, ele com 15 anos de contribuição, mas não recolhendo, apenas comprovando a sua atividade rural e através do seu consumo ali, daquela questão do seu plantio, ele faz essa comprovação. Agora, com a reforma, não. Aumenta o tempo de contribuição para 20 anos de contribuição e outra, a idade também aumenta. Então, para essas pessoas, para esses trabalhadores, né, que trabalham dia e noite, né, então, eles serão afetados. A questão dos benefícios assistenciais, atualmente os benefícios assistenciais, eles conseguem pagar um salário mínimo para o idoso que é de 65 anos. Agora, com a reforma, eles começam a pagar R$400, que é a metade, digamos assim, a partir de 65 anos. E atinge o salário mínimo com 70 anos. Então, eu acho isso, assim, realmente... É muito duro. Pesado para o trabalhador rural, tem outra realidade, né? Você vê, é claro, você vê o envelhecimento físico do trabalhador rural, ele acontece o processo é mais rápido do que o trabalhador dos grandes centros, né? Há um outro ponto também, que é um grande ponto de polêmica, diz respeito à questão das pensões. Hoje, a viúva pode receber um pensionamento na integralidade, a reforma vai equacionar melhor isso aí. Em verdade, a possibilidade de uma redução significativa, colocando um teto, né? Salvo engano, é 5 mil, é um pouco mais de 5 mil reais, como sendo o valor da pensão em razão da morte de um servidor público. Você está respondendo a pergunta da Cátia, ela fala como ficam as pensões por morte. E tem também essa questão da vedação da acumulação, você não vai poder acumular pensão com outro regime, então você vai poder escolher 100% do melhor benefício e depois do segundo benefício você vai escalonando a porcentagem. Se for até um salário mínimo, 80%. Se for até 2 salários mínimos, essa porcentagem vai caindo. Então também é um ponto negativo. Nós temos um limitador do judiciário também nessa questão, porque hoje o judiciário, eu falo num exemplo, o judiciário ele consegue decidir uma ação que se pede um remédio, às vezes um tratamento que precise, né? Às vezes não está na legislação e o judiciário consegue fazer esse limite. Agora não, você vai precisar de um orçamento prévio para você ter aquele benefício, aquele tratamento, aquele benefício que não está na legislação. Então, há um limitador judiciário nesse sentido também. Um ponto desculpe. Um ponto que eu destaco em relação a esses pontos polêmicos, em relação à idade, que há pouco foi colocado pela colega, na justificativa do projeto de lei, há um argumento de que nós, no Brasil, estamos nos equiparando aos países da OCDE, né? no tempo de contribuição, no tempo aí para fins de aposentadoria. Né? Só que há que se observar que os países que compõem a OCDE, a taxa, né, no caso de natalidade, é diferente do Brasil, e a expectativa muito mais. Muito maior, né? Muito maior. A exemplo, Itália, expectativa de 84 anos. No Brasil é muito aquém. Então, imagine numa condição de benefício assistencial. Hoje um idoso vai receber aí R$400. Essa idade, inclusive, está sendo majorada. Hoje a idade é 65 anos. Não faz muito sentido se a expectativa de vida no Brasil hoje é um pouco mais do que 72. Então, a sobrevida, o período que a pessoa vai gozar desse benefício, é infinitamente menor do que seria ou dos chamados países aí da OCDE. Então, é um ponto de reflexão, né, em que pese, tente se equiparar aí aos outros países, mas no Brasil nós temos uma expectativa de vida menor. Portanto, o trabalhador ele vai gozar desse benefício por um período por menos tempo. Só uma dúvida aqui, foi uma dúvida levantada, com relação à aposentadoria de políticos
vou usar da forma como foi colocada para a gente, políticos e das pessoas do judiciário, porque a impressão que a gente tem, que algumas pessoas têm também, é que essa reforma atinge o trabalhador de modo geral, mas que uma classe privilegiada não será afetada por ela. Lembrando que o judiciário é o servidor público, então ele será atingido também, da mesma forma. Exatamente. Então, um exemplo, um juiz, um desembargador que ganha na faixa de uns 39 mil, ele vai ser aposentado pelo teto do INSS? Veja, há uma lenda urbana com relação aos políticos, também não estou querendo defender político não, mas já houve uma reforma em 97, então ele não tem negócio de aposentar com 6 anos, com 8 anos, não existe isso. De mandato? A cada ano de mandato, ele acumula 1,35 avos. Se ele ficar 35 anos sendo parlamentar, aí sim ele aposenta, caso contrário não. E essa reforma também irá atingi-los. A única exceção é que eles querem pagar um pedágio menor, enquanto a proposta para todos é 50%, deles seria 30%. Agora, com relação a magistrado, como você perguntou, nós temos aí algumas regras a ser observadas. Nós temos aí o parâmetro 2003, que é a questão da integralidade e a paridade. Nós temos 2013, que foi quando criou o FUNPRESP, né, que a partir de 2013, nenhum servidor público poderá ganhar mais do que o teto previdenciário, que é 5.839,45. A partir daí, eles têm que criar, eles têm que fazer parte de um fundo complementar, que é no federal FUNPRESP. Então, quem tem que observar, se o servidor entrou antes de 2003, se ele entrou antes de 2013 ou após 2013, está todo mundo condicionado ao teto do INSS. Para ganhar mais, ele tem que se filiar a um regime complementar. 10 juízes? Todo mundo. Então, quando a gente ouve falar que um juiz teve uma aposentadoria compulsória, ou que ele foi aposentado porque ia responder a um processo, ele aposenta dentro dessas regras? Quando se aposenta antes do prazo, aí também ele é proporcional, ele não aposenta integral. Né? Então, só para aposentar integral, ele tem que preencher todos os requisitos. Se ele aposentou, se for uma pena que aposentar, pode ser que ele aposentou com um valor muito insignificante com relação ao que ele ganha. Certo. Agora, um ponto positivo, falando de contribuição do servidor público, a proposta traz um escalonamento de alíquotas por faixa salarial. Então, a exemplo, cito o trabalhador que tem um salário mínimo. A alíquota hoje é 8%, a alíquota praticada ela vai ser reduzida para 7,5%. Então, esse escalonamento vai seguir a mesma lógica do imposto de renda. Quanto maior a renda, maior a alíquota, maior a faixa de contribuição deste servidor público. Neste ponto, a reforma, ao que me parece, ela traz uma certa justeza, porque ela está desonerando aquele trabalhador que vive com um salário mínimo e desonerando aqueles com menor renda e onerando aqueles que, por óbvio, obtêm maiores salários. A pergunta do Gleison Menezes, de Aparecida de Goiânia, é para você, doutor Danilo. Ele pergunta, na reforma existe algo em pauta que irá mudar na aposentadoria por invalidez? Olha, acredito que a reforma, no seu texto geral, alcança. Por um lado, eu passo a palavra até para os colegas que são especialistas na área previdenciária. Nesse caso da aposentadoria por invalidez, só mudaria o cálculo, né? Porque hoje nós temos um cálculo que é das 80% maiores contribuições. Com a reforma, esse cálculo seria 60% das contribuições, mais uma porcentagem a mais daquele período que... 2 anos que exceder a 20 anos. Que exceder a 2% a cada ano. Exatamente. Então, o cálculo muda, a base muda. Então, se aquela pessoa hoje, um aposentado por invalidez, tem aí R$1.000, ele vai ter uma diminuição desse valor por conta da base de cálculo dele. Então, por conta dessa questão, diminui-se o benefício, tanto do auxílio quanto da aposentadoria por invalidez, dos benefícios em si. Eu queria só abrir um parênteses aqui, porque a gente já fica sempre com o pé atrás quando vem uma proposta do governo, porque a população já vive com tanta notícia de corrupção, de que o governo não faz nada pela população, então sempre fica com o pé atrás. Mas essa questão da revisão das aposentadorias, ela tem sido trabalhada por muitos países, exatamente porque a expectativa de vida da população mundial, de um modo geral, ela tem aumentado, né? É interessante você dizer isso, por quê? Porque a questão previdenciária, ela tem que ser sempre revisitada. Não é possível. Não pode ser uma regra que fique 50 anos. Não existe regra duradoura. Porque quando muda a condição de vida das pessoas, está vivendo mais. Isso é a parte boa da história, que o brasileiro está vivendo mais.
Então, essa questão, ela está sempre em pauta. Os últimos presidentes do país, desde 88 para cá, todos tentaram uns com mais sucesso, outros menos sucesso, né? Mas essa é uma questão que ela jamais vai sedimentar uma regra geral. É impossível isso. Então, as pessoas têm que conscientizar que essa questão ela tem que estar sempre realmente em pauta. Agora, é preciso ter responsabilidade, ter seriedade, ter prudência, fazer uma reforma que procura ser justa e não reforma para prejudicar uma classe ou outra. Aí isso não pode, né? Agora, que ela tem que estar sempre revisitada, eu não tenho dúvida. E respeitando também, desculpa, colega, os direitos adquiridos. Porque, até por aquela questão da segurança jurídica, aquela pessoa que cumpre os requisitos, ela precisa se aposentar naquela regra que está vigente. Então, nós não podemos retroagir, nós podemos ter retrocesso dessa vigência dos direitos adquiridos e isso tem que ser bastante discutido e levado em consideração. Eu trago só a destaque a questão, não só a expectativa de vida que tende a aumentar, né? É natural que com melhor qualidade de vida, com desenvolvimento econômico, a expectativa vai aumentando, por isso que a Previdência precisa ser pensada a longo prazo. Mas a taxa de natalidade também tem caído. Então, é cada vez menor o número de trabalhadores financiando um número cada vez maior de beneficiários. Então, é uma equação difícil de ser fechada, né? Aí faço cor à fala do colega no sentido de que, de tempos em tempos, de fato é necessário. E como? Vivenciamos em 98 e, na sequência, mini-reformas no intuito de ver aí o equilíbrio da... Tem outro fato, né, doutor, o que acontece? O modelo de país que foi implantado no país ao longo dos anos, na verdade é um país paternalista, né? Que grande parte da população espera sempre do governo algo. As pessoas estão sempre achando que o governo é responsável por cuidar de mim, do meu filho, da minha família, saúde, educação, segurança pública. E é fato, o governo não consegue. Por mais que na Constituição está lá, a gente está vendo todo dia na TV, gente morrendo na fila do SUS, mulher grávida não consegue internar para dar luz, enfim. Então o governo assumiu realmente muitas atribuições, da qual hoje ele não consegue atender. Pois é, doutor, mas eu acho que essa questão é exatamente pelo que o brasileiro vive nesse desmando, nesse cenário de corrupção muito grande. Porque a aposentadoria, acho que nos Estados Unidos, as pessoas aposentam com quase metade da renda durante o período trabalhado. Mas as pessoas sabem que aqueles políticos, aquelas pessoas que fizeram as leis, elas também não têm outros benefícios, elas não são tratadas de forma diferente. Eu acho que muito da dificuldade do brasileiro entender e aceitar isso é pela desigualdade que ele convive há muitos anos, né, com ela. O ministro da Economia do Brasil hoje é o senhor Paulo Guedes, né? Então ele é um liberal, né? O que ele sonha? Ele sonha em tirar do governo várias atribuições para deixar o país, em contrapartida, reduzir a carga tributária, tal como é nos Estados Unidos. Para que, eu não sei se o país e o povo estão preparados para isso, né? Então ele quer desonerar o país, deixar o país mais leve, mais solto, e que as pessoas passem a assumir por si próprio o seu futuro, a sua questão previdenciária, saúde, educação, enfim. Não sei se vai dar certo, mas a intenção dele, a princípio, seria essa. Seria um caminho bom. Nós vamos, então, ver as primeiras participações dos telespectadores com suas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Gostaria de saber se eu tenho meu direito de receber a minha aposentadoria ou não. 65 anos de idade. E trabalhando desde pequeno, desde a idade de 8 anos, eu trabalhando. Eu queria saber, né, como é que faz, no meu caso, que não contribuir, se eu tenho direito à aposentadoria. Quem nunca contribuiu? Olha, infelizmente, né, quem não contribuiu não se aposenta. Porque a aposentadoria ela é uma seguradora, uma grande seguradora. Então, para que a pessoa possa ter direito, ela tem que verter contribuição, ela tem que pagar. Então, a quem não contribui e se encaixar no requisito baixa renda, e que não tem condição de sobreviver por si ou por familiares, ele poderá pleitear um benefício assistencial. Nós tivemos um problema no áudio aqui no estúdio da primeira pergunta, mas se não me engano, aquele senhor fala que ele começou a trabalhar aos 8 anos, já está com 65 anos. Acho que ele quer saber se ele já vai poder aposentar, né? Infelizmente, né, pelo que a gente ouviu, 8 anos de contribuição, ele precisaria de 15. A idade ele até cumpre, só que ele precisa completar os 15 anos de contribuição. No caso, ele não consegue se aposentar. Aí precisa verificar o que o colega falou agora, se ele se encaixa, às vezes, num daqueles benefícios assistenciais,
que é a questão do cumprimento dos requisitos da miserabilidade, de realmente não ter uma renda. Então, nesse caso, teria que verificar se tem essa condição para preencher o benefício assistencial ao idoso. Atualmente, pela regra vigente, para ter direito a esse benefício assistencial, a renda familiar tem que ser um quarto do salário mínimo, né? Esse princípio não muda, né? Basicamente Isso não muda. Não tem. Agora, o judiciário tem sopesado essa questão deste parâmetro em casos dentro de uma ideia de razoabilidade. Às vezes a pessoa ganha um pouco mais do que esse um quarto de um salário mínimo, mas ela tem despesas altíssimas com educação ou despesas com saúde, remédio, medicamentos. Então, há casos em que o judiciário, equacionando, sopesando estas necessidades, ele defere, acaba permitindo que a pessoa goze desse benefício assistencial de um salário mínimo em seu auxílio. E esse benefício, tem que observar que ele, quando é no caso de pessoa com deficiência, né, ou mesmo idoso, a cada 2 anos ele tem que ser revisto, para saber se a pessoa superou aquela condição, ou se mantém naquela condição de miserabilidade. Este é o único caso, né, em que foge a regra da contribuição. O nosso sistema, que fique claro, é contributivo. A pessoa paga para receber. Agora, o que fica, acho que indene de dúvidas na questão aqui, no nosso debate, é que os servidores, o trabalhador, precisará buscar caminhos alternativos para manter o mesmo padrão de renda, né? Assim, quando partir para a sua situação de inativo, ele precisará de uma previdência privada, de investimentos ou de algo que lhe renda um complemento para poder manter o mesmo padrão de rendimentos na condição de servidor ativo. Alani Martins pergunta para a doutora Ana, contribuí 13 anos, mas estou há 4 sem contribuir. Posso perder essas contribuições? Não. Uma vez contribuído, você nunca perde essas contribuições. Então, ela precisa verificar, ela não falou a idade, né? Quantos anos ela tem, que se ela tiver 60 anos, ela contribui, volta a contribuir mais 2 anos, ela consegue cumprir o requisito de 15 anos, ela se aposenta por aposentadoria por idade. Então, no caso dela, não perde essas contribuições. Agora, é importante falar que ela precisa voltar a contribuir até que na qualidade de segurado desempregado, que no caso é o facultativo, para que ela não perca as coberturas, caso venha a sofrer algum acidente, alguma doença, alguma questão mais nesse sentido. Então ela precisa realmente readquirir a sua qualidade. Então é bom ela sempre manter a contribuição ativa na Previdência. Nós temos várias participações aqui. A Rosângela é professora e gostaria que falassem sobre os prejuízos para os professores nessa reforma da Previdência. Pode falar, doutor? Os professores também estão dentro daquele grupo, né, de trabalhadores que sofrerão um impacto maior caso seja aprovado, né, porque a mulher que hoje aposenta com 25 anos, se ela comprovar aquelas condições, né, que ela ministrou suas aulas, né? E o professor com 30 anos, eles querem igualar isso para 30 anos, tanto uma quanto a mulher, e elevar a idade para, hoje não tem idade mínima, eles querem elevar a idade para 60 anos, no caso do regime geral e pró. Querem unificar também essa questão. Certo. Para o Danilo, a pergunta, doutor Danilo, com o projeto do ministro Paulo Guedes, como ficaria a situação do trabalhador que se acidenta e fica longo tempo fora do trabalho? Hoje, após 15 dias, ele recebe o auxílio-doença pago pelo INSS. É o José de Assis, de Trindade. Olha, José, eu confesso a você que pela amplitude do projeto, eu não tenho uma clareza para lhe responder essa pergunta em relação ao auxílio-doença. Nesse caso, o auxílio, vou até falar no caso de auxílio-doença, é aquele benefício que a gente vai iguala à aposentadoria por invalidez. Continua sendo pago, só que a base de cálculo altera, que é 60% agora do benefício, não mais aquela média aritmética das 80% maiores contribuições. Então, em referente aos benefícios por incapacidade, o texto ele não muda, somente a base de cálculo. Esse aspecto do cálculo das 80 contribuições é um ponto que gera algumas distorções. Né? Na atual regra, o cidadão pode ter trabalhado ao longo de sua vida com uma renda baixa e veja que para o cálculo do benefício se considera apenas as últimas 80 contribuições. Então é muito natural que a pessoa buscando um benefício maior, ao final desse período da sua contribuição, ela busque contribuir um pouco mais. Né? Então ela contribui de uma forma menor do que de fato é o valor efetivo e aquela média das últimas 80 contribuições acaba lhe garantindo uma remuneração
um pouco além do que foi a média de todo o seu período contributivo. Então, porque o cálculo, na verdade, ele é 80% das últimas contribuições de 1994 para cá. E aí você faz uma média salarial, em cima dessa média você aplica 70% dessa média e acrescenta 1% a cada ano, além dos 15 anos. Então, você tem aí a 70% aplicado em cima dos 80%, digamos assim. Aí Isso. Mas, de qualquer forma, a regra que está se propondo agora é 60% de 94 para cá, de todos os períodos. Não tem aquela exclusão dos 20%, daquelas contribuições menores. Por isso que o benefício cai significativamente. Doutora, só vingando, a proposta é da vida toda, viu? Eles querem pegar a contribuição, que é pior ainda, que em regra, as pessoas começam a trabalhar ganhando salário mínimo e ao longo da vida ele vai melhorando, né? Então, se pegar da vida toda, a maioria das pessoas vão ter um prejuízo mais ou menos de 15% na média do seu benefício. Certo, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Para tirar meu Brasil dessa baderna, para tirar